Olá, pessoal. Meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e estou aqui para resolver com vocês a questão de número 48, Unesp segunda fase 2021, da versão 1. Uma questão bastante interessante, porque ela lembra geometria das moléculas e polaridade. Vamos lá? Analise o quadro que está na lousa. Esse quadro contém as substâncias amônia, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e tetracloreto de carbono. De acordo com o quadro, as substâncias constituídas por moléculas apolares que apresentam ligações polares são. Então, é muito importante lembrar o que são ligações polares e o que são moléculas polares. Ligações polares são ligações onde existe entre os átomos ligados uma diferença de eletronegatividade. Normalmente isso acontece quando os elementos ligados são diferentes, com raríssimas exceções, tá? Agora, o que é uma molécula polar? Para a molécula ser polar, a soma dos momentos dipolares da molécula tem que ser diferente de zero. Porque para cada ligação polar, nós temos um vetor representando essa diferença de polaridade. E a soma desses vetores, se ela for nula, a molécula é apolar. E se for não nula, a molécula é polar. Então, aqui estão as moléculas que mais são cobradas. Então, vale a pena a gente dar uma lembrada com bastante cuidado. Então, vejam bem, ó. A primeira substância de quem estamos falando é a amônia. Amônia, que é o NH3. O que nós temos que lembrar sobre a amônia? O nitrogênio é da família 15. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E está precisando de mais 3. E o hidrogênio, que só tem um elétron, precisa de mais 1. Então, o hidrogênio vai encostar e vai fazer um compartilhamento. Então, para cada elétron que falta no nitrogênio, um hidrogênio encosta e faz um compartilhamento. Então, olha o que nós formamos. Formamos aqui uma molécula tetratômica com sobra de um par de elétrons no átomo central. Toda vez que isso acontece, moléculas tetratômicas com sobra de par de elétrons no átomo central, isso vai dar a geometria piramidal para a molécula. Então, no espaço, a molécula vai se apresentar desta forma, formando uma pirâmide. As ligações, elas são todas ligações polares. Por quê? Nitrogênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, as ligações são polares. E a molécula? Olha, se nós temos 3 ligações espacialmente colocadas desta forma, teremos 3 vetores com essa orientação. E não há possibilidade de ter soma nula entre 3 vetores com essa orientação. Concorda comigo? Então, toda molécula piramidal é polar. Então, a molécula aqui também é polar. Certinho? Bom, agora vamos pensar no dióxido de carbono. Dióxido de carbono é um óxido ácido. Na presença de água, ele se transforma em ácido carbônico. E o que nós temos aí? Nós temos o carbono, que é do grupo 14, portanto, 4 elétrons de valência e precisa de mais 4. E o oxigênio, que é do grupo 16, 6 elétrons de valência e precisa de mais 2. Então, o carbono com seus 4 elétrons, ele vai poder fazer 2 compartilhamentos
com o primeiro oxigênio e mais 2 compartilhamentos com o segundo oxigênio. E no caso, o carbono fez 2 ligações duplas. Carbono, quando faz 2 ligações duplas, sofre hibridização sp. E a hibridização sp gera a geometria linear. Então, essa molécula vai ter geometria linear. As ligações são polares. Por quê? Porque as ligações acontecem entre átomos diferentes. Então, as ligações são polares. Mas vocês sabem que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, nosso vetor momento dipolar vai apontar desta forma. E essas diferenças são em módulo iguais. Então, vetores de mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, vai dar uma resultante nula. E se a resultante é nula, trata-se então de uma molécula apolar. Certinho? Muito bem. Aí nós temos o dióxido de enxofre. O que vocês sabem do dióxido de enxofre? SO2 também é um óxido ácido, óxido molecular. Ele, na presença de água, forma ácido, não é? Ácido sulfuroso. O que eu sei do enxofre? O enxofre é do grupo 16. 6 elétrons na camada de valência. E vai se ligar com 2 átomos de oxigênio. O primeiro átomo de oxigênio, que também é do grupo 16, ele vai fazer 2 compartilhamentos com enxofre. Vai se estabilizar e vai também estabilizar o enxofre. E o segundo oxigênio, quando chega, terá que fazer uma ligação dativa, ou seja, vai compartilhar, porém o par de elétrons virá todinho do enxofre, que é o já estabilizado. Vocês poderiam me perguntar, por que não liga no oxigênio com? Porque átomos iguais não gostam de se ligar. O único elemento que gosta de fazer ligação e até forma uma cadeia com átomos iguais é o carbono. E nós temos lá na química orgânica aquelas cadeias bem longas, não é? Então, olha o que a gente formou aqui. Nós formamos uma molécula triatômica com sobra de par de elétrons no átomo central. Então, moléculas triatômicas, elas podem ser de 2 tipos. Com sobra de par de elétrons no átomo central ou sem sobra. Quando não tem sobra, geometria linear. Quando tem sobra, geometria angular. Então, nós vamos ter assim, o enxofre fazendo 2 pares compartilhados com oxigênio e fazendo aqui uma dativa com o segundo oxigênio. O que nós sabemos dessas ligações? São todas ligações polares, porque enxofre e oxigênio têm eletronegatividades diferentes. Então, as ligações são polares. E a molécula? Toda molécula angular é polar, porque vejam, se eu tenho 2 vetores nesta orientação aqui, não tem como esses vetores se anularem. Eles só se anulariam se fossem vetores de mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, não é? Então, toda molécula angular é polar, com exceção apenas do O3, ozônio, por ser átomos todos iguais, tá? Então, a molécula aqui vai ser polar. E por último, a gente tem o tetracloreto de carbono, tá? Então, vamos apagar esse cantinho aqui para mostrar o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono
é um haleto orgânico. Ele é derivado do metano pela substituição dos átomos de hidrogênio por cloro. O que eu sei a respeito do carbono? O carbono é do grupo 14, tem 4 elétrons. E o que eu sei do cloro? Cloro é do grupo 17, tem 7 elétrons de valência e precisa de mais um. Então, cada cloro que encostar vai fazer um par compartilhado com o carbono. E por isso, o carbono fará 4 ligações simples. E para que ele faça 4 ligações simples, ele tem que sofrer hibridização sp3. E quando o carbono sofre hibridização sp3, ele adquire uma geometria tetraédrica. Ele fica parecido com um tetraedro, ele fica no centro de um tetraedro e as ligações voltadas para os vértices. Então, ele ganha essa estrutura aqui. Formamos aqui uma molécula pentatômica. As ligações são polares? Sim, todas polares. São átomos diferentes, eletronegatividades diferentes. Então, as ligações são polares. Porém, o que a gente sabe sobre moléculas pentatômicas com átomo central? Molécula pentatômica com átomo central. Se os átomos ligados ao central forem todos iguais, a molécula é apolar. Se forem diferentes, polar. No nosso caso, os átomos ligados ao central são todos iguais. Então, como eles são todos iguais, a molécula é apolar. Então, agora sim, com o nosso quadro completo, a gente é capaz de responder o que o exercício nos pediu. Olha lá. De acordo com o quadro, as substâncias constituídas por moléculas apolares que apresentam ligações polares. Bom, todos apresentam ligações polares, mas quais são as moléculas apolares? Dióxido de carbono e tetracloreto de carbono. O que nós temos, então, na alternativa B. Questão bastante interessante, não é, gente? O que ela cobrava de vocês? Porque é sempre isso que vocês têm que pensar. O que essa questão está cobrando de mim? Ela está cobrando de vocês o conhecimento de ligação química, não é? A geometria da molécula e a polaridade, não só da molécula, mas como também das ligações. Ficou claro? Espero que sim, espero ter ajudado e até uma próxima.